momento, curvar as nossas cabeças e fazer a nossa oração de forma silenciosa. E logo após, vou pedir que o presbítero Provérbio esteja de forma audível, orando ao Senhor. Vamos curvar nossas cabeças. Pai, nós te agradecemos mais essa manhã. O Senhor tem nos proporcionado, Deus, para estarmos aqui na tua casa, para te adorar, ó Deus. Amém. Te louvamos, ó Deus, que até que o Senhor tem nos ajudado, que até que o Senhor tem mantido os teus filhos na tua casa, te louvando, e te pedimos, ó Deus, para aqueles que estão não estão comparecendo aos trabalhos, aqueles que ainda estão inventando, podemos dizer assim, uma desculpa. Eu não posso, e a igreja, por isso, por aquilo. Nós sabemos, ó Deus, que isso aí está cheirando mal as tuas narinas com essas desculpas, e teus filhos mesmos estão colocando isso como desculpa, Deus. Mas nós te pedimos, Pai, que o Senhor desperte, que o Espírito de Deus possa ir de encontro com nossas vidas, que possa retornar, ó Deus, a alegria dessas pessoas, ó Deus, nossos irmãos, filhos, na tua igreja, muita gente compartilhada nos trabalhos. Prepara, Deus, nós para ouvir a mensagem da tua palavra, e que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar o Ministério de Louvor, nós vamos estar cantando. Está a irmã Láucia, a irmã Gisele, a irmã Milena. Vamos estar louvando ao Senhor. Se você puder ficar de pé um pouco mais, vamos fazer isso, vamos fazer com força e vigor aquilo que nós temos de melhor, que é o nosso louvor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus.
nesse mesmo espírito de louvor, vamos pedir ao Senhor um novo coração. Um coração de carne, um coração quebrantado. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração de Jesus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Expressa o seu desejo, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Erga sua voz e cante essa verdade. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Endirei aos meus e endirei aos meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, enche-me com teu Espírito, endirei aos meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Cante, igreja. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração cumprir tudo o teu querer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Assentai-se, por favor. Senhor, nós te agradecemos por esse momento de louvor. Nós te agradecemos por poder abrir os nossos lábios e exaltar o teu santo nome. Obrigado pela tua presença no nosso meio. Queremos ouvir nesse momento a tua voz, a tua palavra. Fala aos nossos corações para a glória do teu nome. Assim nós te oramos, em nome de Jesus.
Amém. Eu tenho compartilhado com os irmãos sobre 3 atitudes que nós temos que tomar neste ano, depois de um ano tão difícil que nós temos enfrentado. Eu tenho dito isso neste início de ano, que nós temos trazido algumas mensagens no tocante ao nosso ânimo, o nosso despertamento e a nossa continuidade na caminhada da fé. E eu tenho compartilhado a atitude de fé, atitude de esperança e atitude de perseverança. Na última mensagem a gente começou falando sobre a terceira atitude, que é a atitude de perseverança. E hoje nós vamos falar sobre a segunda atitude, que é a atitude de esperança que nós precisamos ter. Eu convido os irmãos mesmos assentados. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 36, versículo 26 até o versículo de número 28. Quero saudar os irmãos José Antônio, que estava meio sumidinho, a irmã Joailda, Leonardo também, tem umas 2 semanas que ele não está. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Ezequiel, capítulo 36. Tem mais irmãos também que há algum tempo que a gente não vê, que estão conosco. Sejam muito bem-vindos esta manhã. Diz assim a palavra de Deus: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Vamos ler mais uma vez? Nós temos a mesma versão. Vamos ler esses 3 versos todos juntos, 26 até o 28. 1, 2, 3. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para o contexto do povo de Deus em toda a sua trajetória, nós vamos perceber que existe no meio do povo de Deus uma promessa, uma aliança e, ao mesmo tempo, uma necessidade de renovação, pelo fato de que, apesar da aliança que nós temos com Deus, apesar das promessas que nos foram feitas, muitas vezes nós quebramos essa aliança e descumprimos tudo aquilo que nos foi observado para que podemos alcançar as promessas do Senhor. No entanto, a gente vai perceber que as promessas que Deus faz às nossas vidas, elas são vindas também juntamente com a renovação que Ele nos faz, porque muitas vezes quando nós nos desviamos, quando nós nos afastamos do Senhor, nós perdemos a fé, nós nos enfraquecemos
e com isso perdemos a esperança. E quando nós olhamos em todo o tempo da nossa história e também na história passada do povo de Deus, nós vamos ver essa necessidade de renovar a esperança, porque muitas vezes nós pecamos, desviamos e com isso nós caímos na miséria, no fracasso e na perdição. Depois de um ano tão difícil que a gente passou, que a gente passa e ainda vamos passar, talvez, tempos mais difíceis, nós percebemos que todas essas calamidades, todas essas crises que nós enfrentamos são por causa das nossas desobediências, são por causa das nossas fraquezas com Deus, são por causa das nossas infidelidades. E não foi diferente com o povo de Deus aqui, o povo de Israel, que está cativo na Babilônia, e Deus vai usar os seus profetas, como Jeremias e Ezequiel, para levantar o povo de Deus, para renovar o povo de Deus e trazer esperança novamente para o seu povo. Então, neste texto, nós vamos ver que Deus está prometendo àquele povo que está desacreditado, que está sem esperança, isto porque o sofrimento que o povo está passando é tão grande que as pessoas não acreditam mais naquelas promessas que Deus havia feito para o povo de Israel. As pessoas estavam sem um norte, as pessoas estavam prostradas e não mais acreditavam que Deus estava com elas. Então Deus vai prometer ao seu povo restabelecê-lo, vai prometer ao seu povo levantá-lo e renová-lo. E quando Deus usa o profeta Ezequiel, Deus está falando por meio dele, Deus está dando para o seu povo uma nova oportunidade, um novo começo e uma nova história. E uma das coisas que nós temos falado nesses primeiros dias de culto, aqui no início do ano, é que nós precisamos olhar para nossas dificuldades, para as crises, para as tempestades que nós enfrentamos na vida, não só com um olhar pessimista, com medo, temendo aquilo que nos pode acontecer, mas nós precisamos olhar também com um olhar otimista, com um olhar de fé, acreditando que apesar do mundo mal, apesar das circunstâncias, nós podemos viver dias melhores. Nós podemos ter a esperança de dias melhores, porque Deus sim, Ele nos faz andar sobre a tempestade, Ele nos faz avançar sobre a crise, Ele nos faz prosperar em meio às dificuldades. E Deus está, na verdade, com o profeta Ezequiel, renovando a aliança com o seu povo, que já está estabelecida. Apesar da infidelidade do povo, Deus não deixa de ser fiel. E essa aliança aponta para o Messias prometido. E a renovação traz a esperança lembra o povo das promessas feitas a ele, né? E quando Deus está falando, nos versos que nós lemos, que dará um novo coração, que porá um espírito novo, que tirará deles o coração de pedra, que dará a eles coração de carne, que porá dentro deles um espírito novo, que fará que eles andem nos estatutos do Senhor, que eles habitarão em uma terra prometida. Deus está apontando para o Messias, para o seu Filho. Deus está apontando para essa esperança que vai morrer, mas vai ressuscitar ao terceiro dia e garantir que o povo realmente seja renovado, seja abarcado pelas promessas feitas a eles. Então, o nosso objetivo dentro dessa mensagem, dentro dessa passagem, é lembrar a você que existe esperança para
um mundo melhor, para um ano melhor. Existe esperança para nós vencermos as dificuldades que nós estamos passando e também lembrar ao povo de Deus das promessas que o Senhor já fez para nós e a sua aliança conosco, porque era apesar de nós, apesar da nossa infidelidade, o Senhor ele permanece fiel com as suas promessas no tocante à salvação em Cristo Jesus e a garantia de um novo começo independentemente das nossas circunstâncias. Ou seja, apesar da crise que estamos vivendo, e essa crise não é só financeira, esta crise não é só sanitária, esta crise não é só na saúde, mas nós estamos vivendo uma crise espiritual, aonde o povo se encontra afastado, aprisionado em Babilônia, ou seja, no mundo, por causa da multiplicação do pecado e a frieza do amor. E para tanto, nós precisamos lembrar que em Cristo nós temos esperança de um ano melhor, de um tempo melhor, de um novo começo, de uma nova vida com o Senhor. E eu vou desenvolver aqui com vocês 3 pontos de esperança que a gente encontra nesse texto e que precisamos tomá-los como referências para a nossa esperança neste novo tempo que estamos vivendo, neste ano de 2021. E o primeiro ponto que nós vamos observar aqui é sobre a esperança que nos dá e a esperança que nos tira. Ou seja, a esperança que nós precisamos ter, ela vai nos dar alguma coisa e ela também vai nos tirar alguma coisa. E isto aponta, em primeiro lugar, para um novo coração, conforme a gente vê no verso 26, que diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Se nós nos encontramos como o povo de Babilônia, se é um tempo de apostasia, se é um tempo de declínio moral, se é um tempo de afastamento de Deus, se é um tempo de multiplicação do pecado, e por isso tantas coisas estão nos acontecendo, é um tempo também em que nós precisamos receber um coração novo para sermos renovados por essa esperança que é o Senhor Jesus Cristo. Então, aqui no povo cativo em Babilônia, Deus está trazendo esperança, prometendo a eles que dará para eles um coração novo. Eles precisam ser renovados. E ser renovado, receber esse coração novo nesse tempo em que a gente está vivendo, significa deixar para trás as mágoas que a gente recebe quase a todos os instantes por causa da nossa dificuldade de relacionamento, por causa da nossa dificuldade de comunhão. É deixar para trás as brigas que nós temos constantemente, sobretudo entre nós, em tempo de política. Deixar para trás as decepções que nós temos uns com os outros, porque somos diferentes e muitas vezes somos egoístas e pensamos só em nós mesmos. Deixar para trás as queixas que fazemos. Vivemos um tempo que só reclamamos, só criticamos e não ajudamos a ninguém a mudar, a melhorar. Receber um coração novo significa deixar essas coisas de lado e muito mais. Significa ter capacidade de perdoar quem nos ofendeu, de desculpar aquele que nos machucou. Isso é ter um coração novo. E se nós queremos viver de esperança, nesse novo tempo, nesse novo ano, depois de tanto sofrimento em que as pessoas se encontram, nós precisamos observar essas coisas que nos fazem ter um coração duro, de pedra, e nos fazem ser imperdoáveis, irreconciliáveis.
Mas nós precisamos, com o coração novo, trazer de volta aquela essência de criança na presença de Deus. Às vezes nós crescemos tanto, nos acostumamos tanto com a nossa espiritualidade que nos tornamos maldosos por causa daquilo que nós percebemos dentro do nosso próprio meio. E aí precisamos voltar à inocência, buscar a essência da criança para viver o evangelho que o Senhor Jesus nos ensinou. E esse povo que está sem esperança, a primeira coisa que Deus está prometendo a eles é esse coração novo. Mas significa também, conforme a gente vê no verso 26, essa esperança que nos dá e nos tira, ela nos dá também, ela traz para nós um espírito novo, conforme nós lemos nesse verso. E isso significa que o povo necessitava de uma renovação espiritual. E podemos perceber isso no nosso tempo. Nós precisamos, cada um de nós, sem exceção, ser renovados no nosso espírito, ser renovado na nossa espiritualidade. Isto por quê? Por conta do tempo que nós estamos vivendo, de tanta busca por aquilo que é terreno, de tanta busca por aquilo que é material, nós estamos deixando a nossa espiritualidade cair cada vez mais. E é um tempo de apostasia espiritual. E nós precisamos, então, ser renovados por um espírito novo, conforme Deus está prometendo ao ver a necessidade desse povo de ser renovado. E essa renovação espiritual significa recebermos, através do Espírito de Deus, força para lutar contra as adversidades da vida. Força para lutar contra as nossas fraquezas. Coragem para perseverar, para continuar a nossa caminhada nesse tempo tão difícil que nós nos encontramos. Disposição para romper as barreiras que têm se levantado contra a nossa vida. E, sobretudo, atitude de fé, de esperança e perseverança para vencermos esse tempo que estamos vivendo. Tempo de apostasia, tempo de enfermidade, tempo de pragas, tempo de tantas coisas ruins que têm afetado não só os ímpios, mas também o povo de Deus. E nós precisamos de um espírito novo, renovando a nossa espiritualidade, o nosso interior, para continuarmos a nossa caminhada. Mas esse espírito novo significa também a nossa liberdade espiritual, conforme Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Ou seja, nós estamos em um tempo de religiosidade exacerbada no tocante àquilo que, ao invés de nos libertar, nos aprisiona. Aquilo que, ao invés de nos trazer felicidade, nos traz sofrimento. E nós precisamos buscar a liberdade, conhecer esta liberdade através de Cristo Jesus na nossa espiritualidade, ou seja, ser liberto de todas as cadeias que nos aprisionam nesse tempo, de todo o vício pecaminoso que nós estamos constantemente nos encontrando, de toda acusação do acusador. Nós precisamos abarcar a nossa liberdade em Cristo Jesus, que já nos foi proporcionada na cruz do Calvário. Então, quando Deus faz essa promessa, Deus vê a necessidade do povo de receber um espírito novo. Eles precisavam ser renovados na sua
e espiritualidade, mas eles precisavam também encontrar esta liberdade espiritual. Ou seja, de servir a Deus livremente, com felicidade, com alegria, com gozo no seu coração, e não por força, por violência, mas por pura liberdade. Então, essa é uma promessa que a esperança nos dá um coração novo, nos dá também um espírito novo, mas essa esperança que Deus nos traz, ela também nos tira o coração de pedra. Uma vez que nós somos abarcados por essa esperança, uma vez que você está tomando posse dessa esperança no seu coração para desenvolvê-la em 2021, você está tirando de você o coração de pedra. E todos nós, irmãos, sem exceção, temos um coração de pedra. Por que nós temos o coração de pedra? Porque nós somos inclinados para a carne. Nós somos inclinados para o pecado. Por isso nosso coração é duro. Você já se deparou com alguém no seu cotidiano cristão com dureza de coração, dificuldade de se relacionar, dificuldade de perdoar, dificuldade de caminhar junto, dificuldade de estar juntos para o mesmo alvo, para o mesmo objetivo? Ou será que não existe isso no meio de nós? Será que estamos todos juntos? Será que nós estamos de mãos dadas? Será que nós pensamos no mesmo foco, no mesmo objetivo? Na maioria das vezes, não. E isso porque o nosso coração é duro. Porque se o nosso coração fosse de carne, nós perdoaríamos mais, nós caminharíamos mais, mesmo com aqueles que muitas vezes nós não compreendemos, não entendemos. Mas por ter o coração de carne, esse coração de carne nos faz caminhar. Então o Senhor, Ele nos traz essa esperança que nos tira esse coração de pedra. Quando nós começamos a viver essa esperança, o nosso coração de pedra começa a ser transformado e então recebemos um coração de carne. E esse coração de carne vai tirar de nós toda a insensibilidade, toda a falta de caridade, toda a desonestidade e toda a inimizade que nós temos entre nós. Então precisamos dessa esperança que nos dá um coração novo, um espírito novo, mas também nos tira o coração duro de pedra, trazendo assim, tirando de nós, do nosso meio, toda a insensibilidade, toda a falta de amor, toda a desonestidade e nos dando um coração de carne. Portanto, eu aprendo aqui, meus irmãos, em primeiro lugar, que a esperança, ela é a esperança que nos dá e a esperança que nos tira. Mas, em segundo lugar, ela é a esperança que nos renova. No tocante ao verso 27, que diz assim: porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Isso significa dizer que esta esperança nos renova. Porque o Espírito de Deus em nós, quando nós temos o Espírito de Deus em nós, somos renovados e temos mais neste renovo segurança de caminhar nas dificuldades, segurança de sermos desafiados pela luta da vida, porque esse Espírito nos faz forte. E o que vai fazer a diferença em todo homem, toda mulher, não é o intelecto que ele possui, que ela possui,
não é o conhecimento que eles têm, mas é o Espírito que possui. Quando você tem um espírito forte, a saber, o Espírito de Deus dentro de você, você é muito mais seguro em qualquer situação da sua vida. Mas não somente isso, mas esse Espírito de Deus te traz autoridade sobre as adversidades, autoridade e poder sobre o mal que nos atinge muitas vezes. E esse Espírito de Deus entre nós também nos traz discernimento daquilo que nós estamos vivendo, entendimento do tempo que nós estamos sofrendo. E, sobretudo, ao saber dessas coisas, ao ter esse Espírito forte dentro de nós, nós vamos ter também determinação para ir atrás daquilo que é nosso objetivo, nosso propósito, nosso sonho, a nossa felicidade. E então, quando Deus vê a necessidade de renovação desse povo para acreditar novamente, acreditar nas promessas de Deus, acreditar que Deus não os abandonou, acreditar que Deus ainda continua fiel nas suas promessas, Deus entende que eles precisam ter então o Espírito de Deus dentro de cada um deles, para que eles possam ser mais seguros, terem mais autoridades e poder, discernir o tempo que eles estão vivendo e, sobretudo, ter coragem e determinação para saírem de Babilônia. Mas no versículo 27, também Deus está falando que eles vão andar nos estatutos de Deus. E essa esperança que Deus está trazendo, que nos renova, em primeiro lugar, no Espírito de Deus dentro de nós, somos renovados com o seu Espírito. Em segundo lugar, somos renovados pelos estatutos de Deus, porque andamos nos estatutos de Deus. Se Deus está trazendo isso, fazendo essa promessa, porque Deus está vendo que eles não estão andando de acordo com a palavra de Deus. E não é diferente nesse tempo que nós estamos vivendo. O povo de Deus tem se desviado cada vez mais. A frieza espiritual é muito grande no meio de nós. E andar nos estatutos de Deus significa obediência à palavra dele, é voltar para o Evangelho, é voltar para o temor a Deus em um tempo de tanta falta de temor. E para tanto, a gente já sabe que a Bíblia nos ensina que obedecer é melhor do que sacrificar. Hoje é um tempo que parece que o Evangelho cresceu, são muitas as igrejas, são muitos tipos de cultos, são muitos sacrifícios feitos, mas a palavra de Deus nos mostra que a necessidade é de obedecer, é de obediência. E a mesma vai falar que obedecer é melhor do que sacrificar. E andar nos estatutos do Senhor significa voltar para a obediência, obedecer ao Senhor. Significa também ser feliz de forma plena. A nossa infelicidade muitas vezes é por causa da nossa infidelidade. Não somos felizes porque não andamos nos estatutos do Senhor e aí erramos, caímos e perdemos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas andar nos estatutos do Senhor significa também receber vida plena. A vida que vale a pena ser vivida, a vida em abundância que o Senhor Jesus nos prometeu, não esta vida terrena. Porque nesta vida terrena, ela é passageira, ela não é abundante. Nesta vida terrena, você fica doente, você sofre, você sente dor. Mas a vida plena e a vida abundante é aquela que nós vamos gozar eternamente. E para isso nós precisamos andar e caminhar nos estatutos do Senhor, porque isso também significa santidade, santificação. E em um tempo em que nós temos desviado, a gente precisa voltar
ao processo de santificação, a uma vida que significa viver sendo hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, sempre de uma forma contínua no seu crescimento espiritual, santo em Deus. E aí no versículo 27, ainda vai dizer, o Senhor vai dizer: guardeis e observeis os meus juízos. E isso significa que, com todas essas novidades de vida que Deus está prometendo ao seu povo, se nós fizermos tudo isso, nós vamos amar os seus ensinamentos e os seus juízos. Aquele povo havia esquecido. O povo de Israel estava cativo na Babilônia e não tinha mais esperança nenhuma, mas Deus está dizendo para eles: vocês vão guardar e vocês vão observar os meus juízos novamente, porque o amor pela minha palavra, pelos meus estatutos, será renovado dentro do coração de cada um de vocês. Para tanto, a esperança, ela é a esperança que nos renova. E nós precisamos abarcá-la nesse tempo de tanta desesperança, de tanto choro, de tanto sofrimento, de tanta pessoa caída, de tanta gente que desistiu da vida, de tanta pessoa que está temendo aquilo que pode acontecer. Mas, em último lugar, nós vamos ver aqui a esperança que nos transforma, no verso 28, que diz: habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Por que eu entendo isso daqui como a esperança que nos transforma? Por que eu entendo isso daqui como algo que transformou, uma transformação? Porque Deus está prometendo àquele povo que já não acreditava mais, que Deus vai tirá-los daquela condição cativa, daquela condição de miséria, e vai colocá-los em uma condição de vida plena, em uma condição de prosperidade, em uma condição de liberdade, em uma condição de salvação. E isso significa transformação. Primeiro é a transformação no tocante à prosperidade. Aquelas pessoas viviam na miséria, tanto espiritual, tanto quanto econômica, e a sua vida em Babilônia não era uma vida boa. Estava fora da sua terra, fora da sua cultura, fora da sua crença, fora do seu povo. Mas o Senhor, Ele promete mudar essa situação e transformar aquelas pessoas. Por isso o Senhor está dizendo: habitareis na terra da promessa. E qual a promessa que Deus havia feito já para o povo de Israel lá no começo, através de Abraão? Deus havia feito a promessa da terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. E agora o que Deus está falando para essas pessoas? Porque a terra de Canaã significava para o povo de Deus prosperidade, terra que mana leite e mel. Mas agora aqui, essa cidade de Canaã, essa terra que mana leite e mel, tem a ver com a salvação, tem a ver com o céu. Então o Senhor está falando para aquelas pessoas: eu vou salvar vocês. Por isso o Senhor está apontando para Jesus Cristo. É no tempo de Jesus Cristo, é quando Jesus vai vir, que essas coisas vão se cumprir no tocante a essa transformação da cidade celestial, da cidade prometida, ou das promessas do Senhor sobre a salvação e vida plena e vida abundante dos seus filhos. Então, quando Deus está falando, habitareis na terra da promessa, Deus está trazendo aqui a lembrança da promessa de vida eterna, pelo qual o Senhor Jesus viria, morreria, ressuscitaria, salvando assim todo o povo eleito do Senhor. E aí,
Deus vai falar também: vós serei meu povo e eu serei o seu Deus. Uma outra transformação. Porque aquele povo já não acreditava mais em Deus. Aquele povo perdeu a sua fé. E então Deus vê a necessidade de renovar essa fé. Então Deus vai transformá-los de tal forma que eles serão o povo de Deus e Deus será o seu povo. E o que ser povo de Deus significa? Por que Deus está trazendo isso para o povo cativo na Babilônia? Porque ser povo de Deus, irmãos, significa ser separado, santificado, eleito para possuir todas as promessas e bênçãos que o Senhor nos prometeu mediante a sua palavra. E só o povo de Deus tem direito a essas promessas, como, por exemplo, de transformar, de ser retirado dessa terra de imundícia, de ser retirado dessa terra de pecado, para a terra celestial, aonde nós viveremos para todo sempre, aonde não haverá mais morte, pranto, dor e aonde não haverá mais pecado. Mas isso significa também que fomos justificados, sarados e perdoados por Deus. Quando você está na condição de rebeldia, quando você está na condição de afastamento, você está aprisionado. Quando você está na condição de pecado, você está cativo. Mas quando você é justificado pelo Senhor, quando você é perdoado pelo Senhor, sarado pelo Senhor, você é transformado para uma outra condição, uma condição de liberdade, uma condição de refrigério, uma condição de vida plena. Portanto, eu aprendo aqui em terceiro lugar que esta esperança é a esperança que nos transforma. Eu concluo dizendo para você que esse texto nos ensina essas verdades e nos faz olhar para esse ponto da esperança que precisamos, como atitude, tomá-la em 2021. A saber, termos esperança para recebermos aquilo que o Senhor quer nos dar e tirar de nós. Termos esperança que nos traz a renovação que nós precisamos, para que possamos ter o Espírito de Deus em nós, para que possamos andar nos estatutos do Senhor, para que possamos guardar e observar os seus juízos. E ter atitude de esperança, em terceiro lugar, é abarcar a esperança que nos transforma. Ou seja, a esperança que nos faz habitar na terra da promessa, nas bênçãos prometidas do Senhor para a nossa vida, no tocante à nossa prosperidade, às nossas bênçãos materiais, mas, sobretudo, no tocante à nossa salvação, a nossa vida plena, a nossa vida abundante, que não é aqui, mas é no céu, habitando eternamente nas mansões celestiais com Deus. E sendo recebido por Deus, transformado por Deus como seu povo, e Ele sendo o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Que você possa sair essa manhã daqui renovados pelo Senhor por meio desta palavra. Eu quero orar com você nesse momento. Curva a sua cabeça. Querido Deus eterno, Pai, a Tua palavra, ela nos renova a cada dia, Senhor. E é por meio dela, que nós podemos confiar e caminhar na certeza, na esperança de que podemos vencer as nossas dificuldades. Nos renova nesta manhã, Senhor, por meio dessa esperança. Que possamos verdadeiramente sair daqui sabendo que o Senhor é a nossa esperança. O Senhor não é a esperança que o mundo conhece, porque a esperança do mundo é a última que morre, mas a nossa esperança é aquela que morreu, mas ressuscitou para que nunca pudéssemos morrer novamente.
Por isso, nessa esperança, nós somos capazes de sermos renovados e, por meio desse renovo, tomarmos de volta a nossa felicidade, a nossa alegria e a nossa vida plena no Senhor. Obrigado pela Tua palavra que nos desperta. Obrigado pela Tua palavra que nos constrange. Obrigado pela Tua palavra que nos faz voltar para o Senhor, sair de Babilônia e viver nos Teus estatutos e juízos. Por isso, Senhor, continue abençoando esta igreja, continue falando aos nossos corações e que nós possamos cada vez mais renovar a nossa esperança para termos um ano melhor, um ano diferente e um ano próximo. Assim nós choramos em nome de Jesus. Senhor nos leve em paz para os nossos lares.
nos dê um restante de domingo abençoado, que possamos estar logo mais com o segundo grupo,